Olá! No encontro de hoje eu vou conversar com o artista múltiplo Fábio Osório. O Osório é um grande artista baiano que tem um trânsito dentro da dança, do teatro, da performance, que são características de criação do grupo de mente ao qual ele faz parte. Vai ser uma conversa muito boa, uma oportunidade grande de discutir sobre processos criativos. Vamos lá? Osório, primeiro eu queria te agradecer muito, te dizer que eu sou a gente não tem uma grande proximidade, né? A gente conversou muito pouco na real, mas eu sou um grande espectador seu, né? Eu te acompanho desse tempo todo que eu já estou por aqui, eu te acompanho, te admiro muito o seu trabalho e a sua contribuição para cada espetáculo, para cada processo, ou para a forma como você se coloca, você sempre tem uma contribuição muito preciosa. Eu sou, né, um grande admirador do seu trabalho, e eu fico muito feliz que você veio aqui conversar comigo, né, com as pessoas, sobre os seus modos de fazer, sobre o seu pensamento, seus processos artísticos. Vai ser uma grande contribuição. Então, inicialmente, eu quero muito te agradecer, e eu já vou te passar a palavra já te fazendo a pergunta, né? A pergunta que me leva a desenvolver esse trabalho. Eu queria saber de você o que te leva a fazer arte hoje. Matheus, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, por estar aqui. Sim, a gente trocou pouco, né, durante Precisamos melhorar até isso. esse encontro, mas que bom que está acontecendo de uma forma mais efetiva agora, e dentro desse contexto também, isso é bem bacana. Então, o que me leva a fazer arte, hoje é uma coisa bem mais clara, né, do que o que já foi o dia, embora nunca tivesse sido diferente. A minha formação artística, eu não tenho uma formação, eu não me formei na escola de teatro, não me formei na escola de dança, uma graduação especificamente, né? Então, a minha formação artística foi no fazer. Desde adolescente, criança, enfim, criança não, mas adolescência na escola, e no final da adolescência, de fato, começando a entrar em temporada, fazer teatro profissional, com muitas aspas, mas já inserido no mercado. E desde lá, e o que se torna muito mais claro hoje é que o desejo de fazer arte, ele vem de e isso pode parecer bem clichê, né? Deve ser imagino que seja uma resposta recorrente, e eu até espero que seja uma resposta recorrente, que seja um desejo de refletir mesmo, de refletir, de entender, de olhar para o lado, de se entender no mundo, e entender o mundo ao redor. Hoje eu estou participando de um processo de criação em que, se você me perguntasse até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e a gente está nesse processo há 1 ano, se você me perguntasse sobre o que é, por exemplo, esse trabalho, eu ia dizer, é sobre hoje, é sobre agora. Mas sobre agora o quê? Eu falei, sobre agora tudo. Sobre agora muita coisa, e certamente muita coisa vai ficar de fora. Então, às vezes não não tem um vetor, um direcionamento muito claro, objetivo desde o início, mas o fazer artístico meu e do qual eu me envolvo, seja um trabalho meu, seja um trabalhando em parceria com outros grupos ou na própria Dimente, é muito desse viés de se entender no mundo, problematizar ele e criar utopia, para daí talvez surgir alguma coisa. Um reconhecimento de que a palavra não dá conta, né? Às vezes a gente tem coisas que a gente consegue dizer, tem coisas que a gente consegue manifestar de várias formas, mas nos parece sempre que há algum outro lugar que a gente precisa se comunicar, precisa né, haver troca, se tocar de uma outra forma, né? Agora, isso me parece, quando você me fala essa coisa do não saber, né, no próprio processo, é uma sensação que eu tenho, né, com muita frequência, inclusive, sobretudo nesse processo criativo, quando ele é construído de uma forma experimental, que a gente, né, se foca em experimentar coisas, né, em descobrir coisas, e a partir dessas descobertas ir construindo ou desconstruindo tudo, talvez, eu nem gosto de falar que não é texto, né, porque
o texto ele vem também, né? O texto ele se faz muito presente, né? Ele só deixa de ser o mote, né? Só deixa de ser o motivo pelo qual a gente Completamente. faz. Completamente. É isso, o texto é texto, o texto pode ser lindo e tem todo o seu lugar e importância enquanto estrutura, enquanto, né, o que se quer falar na fala propriamente dita. Mas, por incrível que pareça, por exemplo, a grande maioria dos trabalhos que eu fiz, seja eu enquanto propositor do trabalho, seja eu enquanto intérprete, artista de um coletivo, de um grupo, o texto chegava no meio do caminho. A gente não partia do texto para montar, a gente não partia, tem aqui um roteiro. O texto, ou ele surgia mesmo durante, ou ele ia se modificando, a gente tinha uma ideia e aquilo ali ia. Mas ele não era, e na grande maioria das vezes nunca foi o pilar central dos trabalhos, das obras que eu participei. Então, essa relação, eu ia dizer respeito, mas é isso, a gente respeita, mas essa solenidade com o conceito, com a ideia e com a coisa, texto, ela não pode ser a priori. Ela tem que estar em diálogo com tudo. Então, o texto é importante, quanto o corpo vai ser importante, quanto a luz que vai cortar aqui atrás de mim vai ser importante. Tudo isso vai gerar uma coisa. E isso é um ponto. Então, ele não é a priori, mas ele é um caminho para se chegar a algum ponto. Eu fico pensando sempre que a gente centraliza esse lugar no desejo, né? O desejo o que a gente precisa, o que é urgente para a gente, né? Dizer ou fazer ou acontecer. E a partir disso vem texto, a partir disso não vem texto, a partir disso vem performance, a partir disso vem o que a gente quiser, né? O desejo que nos move, né? O que nos empurra, que talvez seja a chave, né? Nesse momento, e eu acho nesse caminho que a gente segue, né? E às vezes, Matheus, é difícil até encontrar o desejo, saber o que se deseja, né? Às vezes é difícil, é difícil, tipo, você ter a clareza do que você quer dizer, como você quer dizer, não é simples e às vezes dói você encontrar esse lugar, né? Mesmo, assim, é uma coisa super importante, eu acho. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre, porque eu acho que é o caminho que te leva a edital, né? Essa construção, esse desejo do fazer sem saber sobre o que fazer, sem saber, né? Lidando com o vácuo do não saber, né? Eu acho que todos Sim. nós, todos e todas nós, nos identificamos nesse lugar do não saber e querer fazer, né? Sim, edital foi o meu primeiro trabalho autoral e assim ele foi bem difícil fazer por isso, pelo escolher ou entender, identificar sobre o que se quer falar, o que é que eu quero falar hoje, o que é que me interessa, o que é que me debruça, o que é que eu posso fazer que seja importante para o mundo. Saber responder, ter essas respostas não é necessariamente uma coisa fácil. Em edital, o processo, a construção dessa performance narrativa, autobiografia, era o seguinte: a gente na Admente a gente estava com patrocínio de manutenção da Petrobras e desde o início a gente já sabia que o segundo ano, são 2 anos de patrocínio, e no segundo ano, isso já estava previsto no projeto que a gente propôs, cada um de nós teria de criar um trabalho, ser autor de uma obra. Então, o que geralmente acontecia, que era Jorge dirigir os trabalhos, óbvio que sempre em colaboração de criação, de escrita, de tudo, mas ele fazendo a direção, esse orquestramento. Agora não, agora cada um, inclusive ele também ia ter que criar um trabalho, coisa e tal, mas cada um de nós teríamos de fazer uma obra. Eu super empolgado, ai que massa, vou criar um trabalho, vamos lá, viva festa, vamos marcar terça-feira que vem uma reunião para cada um dizer o que é que ia fazer, qual seria o seu trabalho, com quem desejaria trabalhar, porque você poderia formar sua equipe e tal. Eram realmente montagens, eu não me lembro quantas foram 6, foram 8, mas eram peças diferentes a partir da proposta de cada um. E chegou esse dia da reunião e eu não tinha nada. Eu não sabia
sobre o que falar, como fazer, onde seria, com quem, nem assim com quem eu faria, eu não sabia. E aquilo ali me deu, naquela reunião, e eu cheguei na reunião assim, não, tá, deve estar todo mundo na mesma, né, assim, todo mundo com essa dificuldade, vamos lá para a reunião, vamos conversar sobre isso. Gente, aí o pessoal, um foi falando do projeto, um foi falando até ideia, aquilo foi me dando um desespero tão grande. E aí todo mundo falou, e eu não, e quando chegou na minha vez, eu falei, gente, eu não sei. Naquele momento ali, sabe um buraco abrir assim? Eu não sou artista. Né? No momento em que eu sou convocado a apresentar um trabalho, uma ideia, tipo, fale aí, você na primeira pessoa, você é artista, você quer o quê? Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia do que falar, eu me achava até incompetente para estar nesse lugar, por conta de, gente, eu não consigo nem saber o que é que eu vou fazer, como é que eu vou saber fazer? E aí, nessa reunião foi bem punk, eu chorei, tipo, gente, tudo bem, eu não preciso fazer, eu fico só na produção, eu produzo, eu também sou produtor, então tá tudo bem, eu me sinto contemplado no projeto, mas em pranto, chorando. Aí eu falei, aí conversando com um amigo, com outro depois, tô com essa dificuldade, mó deprê. Aí eu conversando com o Neto Machado, assim, eu falei, quer saber de uma? Eu vou lançar eu vou comprar uma ideia. Eu não tenho mesmo, eu vou comprar, eu pego parte do meu cachê e vou pagar essa autoria e vou montar alguma coisa que é o que eu achar legal. Aí Neto falou assim, olha, isso daí já é uma ideia, Zó. Isso daí já é um ato performativo, você está performando. Isso daí é uma performance. Agindo. Aí eu, oi? Não, e demorou um tempo, sei lá, demorou alguns dias até eu entender que aquilo ali já era um dispositivo de criação. E era, de fato, uma performance no sentido de implicar na coisa, né? Eu vou lançar um edital para comprar uma ideia, e até aquele momento ainda era isso, eu vou lançar um edital, e lancei um edital com prazo, com valor, com as normas, com tudo direitinho. Pra você ter ideia, eu peguei um edital, o modelo de edital, se não me engano, foi do Miriam Muniz, Klaus Viana, que a gente sempre trabalhava. Peguei aquilo ali, mudei a redação para o que eu queria, para deixar, eu ainda pensei assim, não, eu tenho que deixar mais próximo do que as pessoas, os artistas, estão acostumados a ler. Então, peguei aquilo ali, formatei, botei o que eu queria, o que eu não queria, o que podia, o que não podia, e valia de tudo. Você pode mandar uma foto como inspiração, você pode mandar um texto, você pode mandar uma ideia, você pode mandar qualquer coisa, mas me mandem alguma coisa. E as pessoas começaram a mandar. E até aquele momento eu fiquei assim, vou escolher a mais legal, vou ficar com a mais legal, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Só que quando eu tinha as propostas, eu não me lembro exatamente o número agora quantas eram, mas, sei lá, talvez fossem 15, 12 propostas, assim, ideias diferentes. Quando eu tinha aquelas propostas, aí aquilo ali se abriu. Estou olhando o todo agora. Então, eu escolhi uma, eu obedeci o edital, eu escolhi uma proposta, fiz o pagamento, paguei o artista contemplado, mas, na verdade, a peça, quando a gente foi para a sala, né? Vamos começar a trabalhar, pegar isso daqui. Eu ia lendo cada um, ia comentando com Neto Machado e Leonardo França, que dirigem o trabalho comigo, são co-criadores. Então, eu ia conversando sobre as propostas, e quando a gente foi vendo no processo de criação, o trabalho era isso. Era uma conversa, era uma performance palestra de um artista, produtor, falando sobre um processo de criação dele. E eu que sempre fiquei assim, eu tinha esse preconceito, falei, gente, nunca vou criar uma obra autobiográfica, o mundo é muito maior que o meu umbigo, ponto. Eu tinha isso claro, eu nunca vou fazer, o trabalho não interessa, não vai chegar a lugar nenhum. E é um trabalho totalmente na primeira pessoa, em que eu apresento as ideias, eu comento elas, eu me implico, eu meio que realizo de alguma forma ali, faço uma síntese daquilo, e aquilo ali, não as peças, mas o dilema, o ser artista vai sendo narrado naquilo ali. Não é sobre os projetos, não é sobre as propostas, mas é sobre a necessidade de uma criação, a necessidade de você ter um posicionamento, você ter uma ideia, você ter que falar na primeira pessoa, e que até aquele momento não era um lugar de conforto para mim.
Eu não queria, eu era intérprete, eu estava muito feliz nesse lugar de estar em cena enquanto ator, bailarino, e criando a partir disso, a partir desse lugar. Eu nunca me senti menos autor dos trabalhos que eu fiz, por exemplo, na Dimente, por estar só em cena, por não fazer uma direção, por não fazer assistência de direção. O lugar de autoria, para mim, não está nesse lugar. Mas, de fato, em propor um trabalho, em pensar a direção dele, em pensar caminhos, ideias, questões, esse lugar eu nunca tinha estado, enquanto propositor. E foi um processo dolorido, mas também quando eu entendi, quando virou essa chave de que, ok, isso daqui já é uma coisa, isso daqui é uma performance. Aí mudou a chave, aí eu comecei a entender mais sobre posicionamento, sobre ideia, sobre problematizar. Isso foi tudo um aprendizado, é isso, é educação. Educação dói, mas só acontece com paciência, e como diria a tia Dinice, minha querida mãe de Ellen Mello, produtorona do Dimente, fala, meu filho, educação só acontece com amor, então vá com calma, respira. Sim. E foi bem esse processo de edital, dolorido, mas bem importante. Agora é interessante, porque quando a gente quer né, é convidado, é convocado a se colocar, né, a construir algo ali que seja ou autobiográfico, ou que a gente se coloca ali num trabalho, né, trazendo toda a nossa personalidade, a gente quer fazer, a gente acredita que seja possível, a gente quer fazer em algum momento algo genial, né? Algo que seja o reflexo de toda a nossa grandiosidade ou não grandiosidade, né? Então a gente quer que aquilo dali seja o espelho da nossa realidade, da gente como um todo. E às vezes tirar esse crédito todo, tirar essa coisa toda e ir para uma questão simples, né? Porque quando a gente pensa em tudo isso, é uma ação simples, né? É um fazer simples, e que esse simples ele dá conta de desestruturar a gente de uma forma muito pesada né, e que se torna brilhante, né? Sim, completamente. E é isso. Não à toa a Edital, essa obra, ela não precisava de muita coisa, assim, tecnicamente, enquanto estrutura, Sim. enquanto a gente entendeu, a partir do momento que a gente ia avançando nos experimentos, em ver os projetos, né, as ideias enviadas para a gente, e como a gente poderia levantar aquilo, a gente foi entendendo que é isso, tipo, isso daí já é o trabalho. Então, para fazer esse trabalho, eu vou precisar de um celular, meu computador, uma impressora para imprimir. Tipo, aí você vai criando, você vai entendendo o que o trabalho precisa. E não precisa para além do que ele diz ali. Então, porque chega uma hora que não. Enfeitar só vira. É isso, aí vira adereço. Adereço no sentido ruim da palavra, tá? Vira aquela alegoria, aquela coisa que é bom para algumas coisas, mas para aquilo ali não era. Então eu ia a roupa de guarda-roupa, lembra a roupa que eu escolhi, eu fiquei usando enquanto figurino, mas era uma roupa que eu já tinha. Falei, eu gosto dessa daqui, e foi esse o critério. Eu vou fazer um trabalho, eu quero ficar, vou apresentar o trabalho como produtor no meu dia a dia. Vou pegar essa daqui que eu gosto de trabalhar com essa, vou pegar essa calça, meu computador, meu celular na sala de ensaio, e ali foi. E aí entrou só uma impressora e uma cena e uma câmerazinha por conta de uma proposta que era um audiovisual, aquilo ali entrou. Mas era isso. Tipo, não demandava mais nada além do diálogo, da conversa, do narrar, né? E aí é muito doido, porque a gente volta para a questão do texto. Né? Porque ele não foi uma coisa a priori, mas no fim das contas, talvez hoje, se eu tivesse sem computador, sem impressora, sem celular, só com a cadeira e com aquele procedimento que é em edital, talvez funcionasse, só o texto. Mas é uma coisa que é isso, a gente chega em um momento, vira alguma coisa, aí se transforma, mas... Eu vou puxar daqui a pouco alguma coisa em relação a esse lugar de produção também envolvido, mas é porque eu queria trazer uma reflexão que aconteceu na vez anterior que eu trabalhei com essa disciplina,
a gente foi conversar com a Nicole do Lume. A gente foi assistir uma palestra dela e eu fiz uma pergunta para ela sobre que lembra muito a situação que você viveu e que, né, que eu acho que é uma situação frequente. Eu falei com ela, né? Eu falei, olha, eu convidei as pessoas, né? Eu convido as pessoas, eu enquanto artista também me convido a me colocarem, né, a buscar questões que me impulsionam para a cena, né? A me colocar como artista na criação e me deparo com o vazio, né? Me deparo com não saber como agir, ou não saber como fazer, como tornar isso ação, como tornar isso arte. E aí ela me trouxe um exemplo do trabalho dela, né? Que uma vez ela foi fazer uma oficina com uma grande pessoa, uma grande figura, né? Do movimento, né? Das artes do corpo e tal. E aí ele pediu para ela fazer um movimento e ela ficou tipo a semana inteira frustrada porque não conseguia fazer aquilo dali de uma forma brilhante, né? De uma forma bem executada, aquilo tudo. E um dia ele provocou ela, né? Quando ela disse, né? Quando ela, né, manifestou que não conseguia, que estava frustrada e não sei o quê. E ele falou, olha, é exatamente isso que eu espero de você, que você se coloque diante do não saber, né? E aí ela começou a tentar o movimento lidando com a frustração do não saber, do não conseguir, né? E a partir do momento em que ela conseguiu trazer para o movimento a frustração do não fazer, do não conseguir, aquilo dali se transformou em algo muito potente para ela, né? E que me parece que é a sua chave aí também. O que eu faço com o não, né? Não se trair também nesse sentido, né? Sim, e isso é quase oposto, uma incoerência, né, nesse sentido, assim, do meu lugar. Você é convocado a estar nesse lugar, você não consegue fazer, aí você não quer se implicar, não é um trabalho autobiográfico, não é sobre isso, coisa e tal, mas tem uma questão que quando você está implicado ali na coisa, num trabalho que acaba virando de partida, ele já é uma questão autobiográfica, vou falar sobre isso. A grande diferença é que o ponto do trabalho tem que ser a questão. Não sou eu. Uhum. É a questão. Então, óbvio que vai passar de como eu, Fábio Osório, me relaciono, desenvolvi, resolvi ou não resolvi aquela questão, aquela pergunta. Mas o que vai fazer esse trabalho, essa obra, essa performance, ganhar uma terceira, uma quarta dimensão, ganhar a concretude de falar sobre mim, mas também falar sobre o outro, é a minha implicação na questão. Então, se eu sou um artista e sou convocado a criar, a ser autor de um trabalho, não é sobre não é sobre eu, Fábio Osório, ser um artista convidado a. O artista foi convidado a. E no meu caso, eu estou tendo essa dificuldade. E essa dificuldade pode ser por causa disso. Então, se você se implica na coisa e não em você, obviamente passando por isso, aí ganha a terceira, a quarta dimensão, chega a mim, chega em vocês, chega em minha avó, que não é nem artista nem produtora. Entendeu? É isso. Não é falar sobre, não é falar na primeira pessoa, não é falar sobre mim necessariamente. A gente é levado em muitos momentos a acreditar que é possível, né, fazer um teatro em que a gente consiga se afastar de si, né? E há esse caminho, inclusive, né? A gente precisa reconhecer que há esse caminho e que tem muitas coisas ali interessantes ali, Sim. Sem dúvida. Mas esse caminho, esse lugar da autoinvestigação, da própria implicação como artista no fazer, ele nos é requisitado em muitos momentos, né? Seja para qual linha, para qual caminho a gente segue. E eu acho que o Demente ele tem isso com uma clareza
invejável, né? Porque vocês, é, pelo menos ultimamente, né? Os últimos anos e até o pós-mente, né? Vocês se envolvem com fazer sem muita preocupação sobre o que é isso, né? Vocês vão lá e olha que, né, envolve edital, envolve, né, patrocínios, mas eu geralmente, quando eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo uma despreocupação sobre o que é aquilo dali. Eu vejo mais uma vontade de fazer e deixar para que depois as outras pessoas ou vocês mesmos consigam dizer o que pode ser, mas ser uma grande preocupação, né? Eu estou fazendo teatro. E com o passar do tempo, da gente, obviamente, estar dessa continuidade juntos, 23 anos, hoje, 16 de julho, 23 anos de fundação. Então, Parabéns. é muito tempo convivendo mesmo, assim, e a gente já se conhecia antes disso. E com o tempo desse amadurecimento, desse entender essa forma, ou jeito, ou, sei lá, poético, o que quer que seja, da gente criar, e entender a criação, a gente, de um tempo para cá, vem entendido muito nesse enquadramento. A gente se preocupa muito com o enquadramento, mas ele não é uma coisa a priori. Uhum. Então, a gente vai fazer um trabalho sobre o quê? Vai ser e para a gente, uma coisa que eu poderia dar um exemplo bem forte é com relação aos web strips, ou o próprio arquivo vivo, mais recentemente, que foram dois trabalhos cênicos, mas não foram pensados para a cena no sentido do palco do teatro, no contexto audiovisual. No caso do web strips, era uma continuidade, uma derivação do strip tempo. Foi um trabalho que Jorge dirigiu, a gente fez no teatro, na Caixa, né? Era um striptease, então ou começava vestido e se despia, ou começava nu e ia vestindo, de acordo com o caminho desse desnudar ou desse vestir era a trajetória profissional de cada um. Então, isso gerou um produto para a cena, para o palco. Viajamos, temporada, coisa e tal. Quando a gente pensa a transposição disso para o audiovisual, a gente, vamos fazer adaptar cada strip para um web strip. Então, reduz o tempo, vai ser formato audiovisual, coisa e tal, e vamos fazer uma exibição pelo Zoom, vender ingresso, coisa e tal. Só que quando a gente pensa assim, o mundo que a gente vive hoje, tem muito, as pessoas consomem muito celular, streaming, ou audiovisual, streaming, quer que seja, também muito por celular. A gente está falando de nudez, tem muito hoje essa questão dos nudes, a foto que você compartilha, que ela desaparece, você só vê ali. Então, quando a gente vai entendendo essas possibilidades todas, esses caminhos, aí acho que foi Jorge, inclusive, dessa que falou, apostou, e se a gente for pro Instagram, para os melhores amigos, que você compartilha os seus stories ali, mas você também tem o grupo fechadinho que você só compartilha para aquela comunidade, para aquele seu grupo ali, dos melhores amigos, dos amigos próximos. E aí a gente pensou, então isso talvez seja uma coisa legal da pessoa receber, tipo, é uma nude, mas é no celular, você vai ver, ela vai pagar, ela vai ficar um tempo específico ali. Então, o enquadramento, o que vai virar, quando a gente pensou web strip, a gente não pensou numa obra para ser postada, veiculada, fruída pelo story do Instagram. Do mesmo jeito que quando a gente pensou em escrever o projeto Memória em Cena, que dentro do projeto Memória em Cena tem a obra Arquivo Vivo, que seriam artistas fazendo vigília para manter peças vivas em um momento em que elas não podem acontecer. Então, os artistas se reúnem numa vigília contínua. Isso era a história. Foi um projeto dentro da pandemia, então, como agravou, a gente resolveu nem arriscar as gravações, nem arriscar reunir 15 pessoas no set, mesmo que testado, enfim. E isso acabou virando uma coisa que era um audiovisual, acabou virando, de fato, um arquivo vivo. Então, se a gente volta para o projeto, e arquivo no sentido de pasta mesmo, de nuvem. O arquivo vivo é uma nuvem. As pessoas recebem um link, acessam ali, tem, dentro de cada pasta, tem as obras, então, às vezes é um áudio, é uma imagem, é uma música, é um som de chuva constante. E aí, obviamente, a partir do roteiro que a gente foi desenvolvendo, das ideias, das peças que a gente foi lembrando para manter essa vigília viva, foi se criando um arquivo. Um arquivo mesmo, um arquivo de Dropbox.
e as pessoas acessavam, e as pessoas poderiam continuar ali alimentando a memória. Então, tinha uma parte que as pessoas poderiam colaborar com suas memórias, então era um arquivo vivo. Sim. Então, a gente se preocupa hoje menos com o como, na verdade, a gente se preocupa mais só que na hora que ele precisa acontecer. Isso não é necessariamente uma escolha a priori. Então, a gente quer falar sobre isso, essa é a ideia, esse é o contexto, como isso vai ser finalizado, o que ele vai virar, é o processo que vai dizer. Então, virou um vídeo compartilhado no inbox no Instagram, o outro virou uma pasta, uma nuvem, um arquivo vivo. Então, para a gente, o enquadramento tem sido muito, muito, muito importante. Isso me parece bem interessante, porque né, você começou falando sobre esse processo, seu processo formativo, né? E né, dentro desse caminho. E vocês têm uma construção, uma formação de grupo que se relaciona de uma forma muito, muito fluida e muito próxima em relação a produzir o próprio trabalho, em pensar a criação do trabalho, já pensando em executar a produção, de pensar em circulação, o que é possível circular, o que não é possível, como é possível, como que eu crio com a melhor das ideias, mas como eu circulo isso, né? Como que eu transformo isso, que me parece ser tipo, o teatro de grupo é algo que né, já tem se tornado cada vez mais raro a gente encontrar agrupamentos, né, pessoas que se reúnem para pensar o desenvolvimento artístico, e eu acho que isso ainda é uma grande diferença do se formar dentro da universidade ali, né, com interpretação, sobretudo porque a pessoa sai sabendo muita coisa sobre interpretação, tendo uma grande vivência de interpretação, mas se relacionando muito pouco com a capacidade de produzir o próprio trabalho, de movimentar as próprias criações, né, de se aproximar com esse lugar de produção. Eu sinto essa proximidade, essa fluidez em se relacionar com o trabalho de produtor, do próprio fazer artístico, que me parece ser uma coisa muito marcante, sobretudo, né, pensando em grupo. Nesse sentido, Matheus, a gente é um contexto, né? É um momento. Então, é desde de sorte mesmo, assim, junção de planeta, a um interesse e uma dedicação em entender aquilo ali, né? Entender aquilo ali enquanto processo criativo. Talvez esse seja a grande diferença, que a sala de ensaio, o momento do ensaio da criação, ele também recebe o olhar da produção. Seja que sou artista e produtor de fato está em cena, seja da presença de Ellen, ou de Marina, ou de qualquer outra produtora da gente, durante os ensaios. E não é ela, a produção participar do ensaio não é só também olhar critérios de produção, é olhar se dá 5 cadernos, ele vai precisar de um vaso de planta, de uma tomada, de 3 microfones. Não é isso. A produção também interferir na criação. Então, isso, primeiro, já sempre foi muito misturado. E, por exemplo, o meu caminho na produção, ele surgiu nadamente, a gente sempre teve a sorte e a bênção de ter Ellen Mello desde os primórdios, desde sempre, nascemos com, ponto. Ellen sempre foi a pessoa, e isso tem mudado, que bom, que só se interessava e só se sentia à vontade em estar na produção, estar no bastidor. Ellen não queria aparecer, não queria nada. Ela era assim, me deixa aqui, eu tô bem, eu tô feliz aqui, tá tudo certo. Então a gente sempre teve essa figura que só se preocupava, só se dedicava, só pensava isso. Ela não tinha, a priori, a demanda, o fazer de estar em cena. Embora, desde o Alienista, o primeiro trabalho, ela sempre estivesse colaborando artisticamente na cena, na escrita, na adaptação do texto, em tudo. Mas ela era aquela pessoa que estava pensando exclusivamente na produção. Isso é um fator que faz toda a diferença, porque é diferente você ter um grupo, um coletivo em que não tem essa figura dentro, e aí você precisa contratar, ou você precisa ter um parceiro ali que faça junto.
Então a gente já tinha isso. E isso já coloca a gente de outra forma. Isso é uma questão. A outra questão e aí tem muito do trabalho em grupo, né, da gente ter de se implicar na produção, seja por desejo, por vontade, seja por necessidade. A gente está ensaiando, tem que organizar as coisas, mas também tem que panfletar. A gente não tem dinheiro, então é a gente que vai panfletar. Não é uma coisa assim, o elenco não, vai todo mundo. Às vezes você vai com vontade, às vezes você vai sem vontade, mas tem que ir, tem que fazer, né? Nosso trabalho, a nossa criação também depende disso. Então, essa implicação da produção com a criação sempre esteve muito junta. E, por exemplo, eu só vim, de fato, me dedicar à produção a partir do terceiro espetáculo da Dimente. Quando a gente começou, eu me lembro da estreia da novela do Murro, que foi uma temporada no Sesc Pelourinho. A gente, no dia da estreia, óbvio que eu sabia que ia ter tudo, mas no dia da estreia caiu a ficha, que era assim, a gente estreou uma peça, a gente estreou uma exposição, lançou uma exposição, a gente lançou um CD, um songbook e um portfólio. Não me lembro se naquela época teve site, mas eu desconfio que site também. Então, isso sem nenhum patrocínio. Nossa. Tipo, foi tudo na conversa, tudo no apoio, tudo na parceria, e só Ellen produzindo. Nesse momento em que eu vejo naquele lugar, eu estou em cena, estou um grupo, estou bonitinho, e eu saio da minha cena e tem um coquetel, tem uma exposição, tem um show do CD das músicas do nosso trabalho. Naquele momento caiu a ficha assim, meu Deus, é uma pessoa só fazendo isso. Não... Aí eu comecei a chegar junto. E eu chegar junto, aprender a fazer produção, foi literalmente começar cortando papel. Uhum. E aí você vai começando a entender o quão cortar papel está no seu fazer de criação e o quanto do seu fazer de criação vai estar interferindo no seu cortar papel na produção. Então, eu não digo nem que é inverter a lógica, é entender de que as coisas estão juntas. Se eu sei o preço de um piso, se eu sei o preço de um adereço, eu vou saber como me relacionar com ele. Eu acredito nisso. Eu vou saber como me relacionar com ele. Então, isso começou com Ellen, depois eu cheguei mais junto, e isso virou uma coisa. Não à toa, depois de 14 anos, nem me lembro agora, estou perdido, 14 anos, eu acho, que o Dimente, enquanto grupo nuclear daquelas pessoas, ele voluntariamente a gente dissolve ele, a gente deixa de existir enquanto grupo, a produtora Dimente segue firme e forte até hoje. Então, são coisas que caminhavam. Então, chegou um momento em que a gente conseguia fazer tão bem as nossas produções que a gente foi convidado para fazer produção. E a gente não tinha pensado em ser uma produtora necessariamente. A gente estava fazendo aqui a produção nossa, coisa e tal, até que vocês não querem produzir a gente, não sei se produzem aí, venham produzir a gente. E aí isso vira um outro braço do Dimente, né? Então, é realmente tudo junto. Não tem um... Edital é isso, né? Edital, essa performance é sobre criar e sobre produzir. Então, quando a gente pensa num trabalho, quando a gente está no processo de criação, eu tenho até feito o exercício e tenho conseguido, graças, e é de não ser a tia chata, que eu em algum momento já fui, no sentido assim, isso daqui vai ter uma caixa de som no meio, vai ter essa caixa de som, vai rodar assim, coisa e tal. Num tempo que não tinha Bluetooth, eu falei assim, gente, não vai poder senão, porque como é que vai rodar esses fios todos a gente aqui ao redor? A gente não vai ter dinheiro de botar 700 rodanas, traquitanas, coisa e tal, para fazer subir e desaparecer. Então, já vamos de partida pensar ok, a ideia é essa, como é que ela pode acontecer? Porque assim ela não vai acontecer. Então, ir negociando, entender que, e aí é uma escolha, né? Às vezes eu quero fazer um trabalho, e isso para mim, isso é completamente lícito. Eu quero fazer um trabalho de partida a priori que eu possa circular. Então, tudo o que eu vir a criar, vai ter que ser pautado nisso. Sim. Isso daí já é um recorte de criação. A produção vira um recorte de criação. Então, e a dificuldade de negociar. Até o que é que, nesse momento, vai falar mais alto na minha criação. Se sou eu, produtor, apresentando as dificuldades disso aqui, ou se sou eu, Osório, artista, dizendo, mas isso aqui é fundamental e diz muito sobre.
Isso daqui precisa ter. Então, se entender nesse lugar de negociação o tempo inteiro. A criação da gente, e a minha é assim. Eu tenho uma experiência muito louca disso, né, a gente fez de uma criação que foi super idealizada e executada, a gente, né, fez tudo para executar e deu certo. Então a gente fez um espetáculo em cima de um palco giratório que a gente montou, construiu, né, conseguiu construir o palco giratório com as cadeiras em volta, era incrível. Até o momento que a gente decidiu circular, porque aí você tinha um palco giratório para você colocar dentro de um caminhão, com 70 cadeiras de madeira que você tinha que colocar no caminhão também, porque nos lugares que a gente apresentava não necessariamente tinha aquelas cadeiras. E aí você entende, né? Que aí você fala, ó, isso deveria ter sido pensado na criação. Como né, a gente ainda estava crescendo nesse caminho todo, eu para ser sincero, eu tenho bastante trauma até hoje. Então, assim, sempre que eu vou criar, que eu vou para o espaço de criação, eu talvez não seja a tia chata, mas quase isso, assim, né? De ficar pensando assim, nossa, como eu vou fazer isso para poder viajar? Cabe dentro da minha mala? Não, e é isso, e realmente é tudo de acordo com o contexto. Eu não estou dizendo, a gente não está dizendo que vamos pensar que eu quero um trabalho só com a cadeira e o microfone, porque eu sei que com a cadeira e o microfone eu vou fazer em qualquer lugar. Uhum. Não é isso, assim, se você tem a estrutura Como executa, e a né? estrutura financeira para executar isso daí, essa logística, massa, então vai lá, é isso daí que tem que ser feito. Mas quando não tem, precisa negociar. Sim. Agora, Né? vocês têm uma relação muito próxima com esse lugar da construção do processo colaborativo, né? Vocês se misturam, né? Vocês têm uma fluidez grande de troca de informações entre determinadas funções durante o processo criativo, né? Sim, e isso muda também de acordo com o trabalho. Então, Jorge está nesse mesmo processo de souvenir ou de edital que eu estava criando trabalho. Jorge criou souvenir em que, em teoria, ele seria um caminho para ele estar em cena solo dele, mas ele, enquanto obra dele, falou: não, então eu vou dirigir, mas eu quero dirigir Osório, Neto e Léo. Então, a gente faz um projeto em que a gente está com funções diferentes e negociando, né, com isso. É isso, a gente não, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito dessa forma. A gente não é mais um grupo, né, nuclear, a gente não tem mais aquele grupo fixo de pessoas, Uhum. e hoje isso está cada vez mais explodido, assim, isso não existe. Então, se eu quiser criar um trabalho que envolva hoje na equipe da Admintic, os artistas, eu vou convidar Jorge, Neto, Larissa Lacerda, eu e Ellen vai produzir, a equipe ali vai estar junto. Então, vai ser essa. Pode incluir todo mundo? Pode. Mas pode ser um trabalho eu fora. Eu e Sim. todo mundo fora, e ainda assim aquilo ali pertencer e ser realizado na Admintic. Esse diálogo de função, de natureza de função, de trabalho, de como esses encontros acontecem em diferentes contextos, isso é de uma delícia. E a gente tem, hoje, acho que o único projeto que garante a participação de todos, no sentido assim, que estamos todos implicados juntos, é o IC, o nosso festival, o nosso encontro de artes. Sim. Naquele ali, tá todo mundo junto. Aquele ali é de todo mundo. A Ellen faz aquela coordenação, aquele direcionamento com a gente incrível, mas é um projeto para todos. Fora isso, sempre vai ter. São fragmentos, né? Assim, ó, vai estar parte da equipe, vai estar um só, não vai estar ninguém. Tipo, e aí Vermelho Melodrama juntou bastante gente também, né? Vermelho Melodrama Jorge dirigiu, a Ensina tô eu e Neto, mas tem Vel Pessoa, uma atriz Sim, incrível daqui de Salvador, incrível. e que a gente nunca tinha trabalhado assim dessa forma tão próximo numa cena. Eduardo Gomes, que é baiano, mas já está morando, radicado em São Paulo há Uhum. 300 anos. E Rúbia, Jesus, eu, Duda, Vel e Lia, que já trabalhou com a gente, já está trabalhando com Tom B, que é outra equipe, mas também envolve Duda, por isso falei Aham. Rúbia. E Lia, que foi do Dimente durante todo o período do Dimente e que a gente voltou a trabalhar em Strip Tempo e fez também Vermelho Melodrama. Então,
esse trânsito é o tempo inteiro. É hoje eu estar aqui, eu não estou em Salvador, estou fora de Salvador, trabalhando com um outro coletivo que não necessariamente tem a ver com o Dimente, mas esse trânsito dessa conversa do que eu faço aqui está lá e também do que eu faço na Dimente está aqui na Companhia Brasileira. Então, é isso, é mais sobre ser esponja do que ser parede. Sim. Agora, tem uma coisa que nos aproxima muito, que é o fato é ter esse lugar marcado no teatro, no fazer teatral mesmo, né? Que embora a gente tenha um desejo, que nos afeta esse lugar de se colocar, desses processos criativos colaborativos, experimentais, eu percebo em você, daí você pode me contradizer, tá? Mas eu percebo em você que é uma coisa que eu percebo muito em mim, que é um fincar o pé no fazer teatral, assim, acreditar e apostar que fazer teatro também é tudo isso, né? Que eu não preciso romper necessariamente com o trabalho, com a criação teatral para fazer tudo isso que para mim é desejo. Né? Sim, completamente. E, bom, o meu desejo, o meu interesse, comecei a gostar de fazer teatro na escola porque teatro não era nem arte cena, era teatro, era curricular. Todos os alunos, para além de matemática, física, química, no boletim tinha lá teatro, com nota. Óbvio que ninguém perdia, não era sobre isso. Mas talvez aquilo ali fosse uma postura. Hoje, olhando aquilo ali, era quase uma postura política de um perfil, de um pensamento de educação em que dizia, ó, assim como matemática, a arte está aqui e precisa estar aqui no seu dia a dia, no seu engajamento, no seu envolvimento. Então, o meu fazer teatro, o meu me exercitar e se entender, já vem daí. Então, já é essa relação. Com o desenvolvimento, com o desenvolver do trabalho na Dimente, a gente foi aproximando muito da dança, porque também, quando a gente fazia antes do Dimente, na escola, já era uma coisa muito implicada uma coisa na outra, já não tinha muito essa fronteira do que era teatro, que era dança, que era música. E aí, nesse processo, a gente se aproximou muito da dança. Eu entrei na escola de dança, na graduação, não larguei, que aí era ou eu trabalhava ou eu estudava, e naquele momento falei, optei pelo trabalho, por continuar sendo artista, do que estar na graduação, mas fiz um mestrado em dança, então eu tenho um pé muito ficado em dança, de interesse, de gozo, de lugar de fala mesmo, mas de um tempo para cá, de talvez 3 ou 4 anos para cá, eu tenho namorado mais, de fato, teatro. Eu tenho me engajado mais, eu tenho visto mais, eu tenho dialogado mais com pessoas de teatro e meu interesse hoje está muito nesse lugar. Tipo, quando eu estava morando no Rio, aqui no Rio, em 2016, 2015. Foi em 2015, aí no início de 2016, eu aqui tanto trabalhava em cena como produção, eu ganhei, pra você ter noção das escolhas, né? Fui indicado a um prêmio aqui na cidade de produção, por um projeto que eu fiz a produção, e eu ganhei. Eu pensei, fiquei muito feliz, mas pensei, pronto, o Osório, o artista, acabou no Rio de Janeiro, porque eu só vou ser convidado para fazer produção. Sim. E aí eu falei, ok, então o Osório artista não vai morrer, porque todos os convites de produção que fizer em 2016 aqui no Rio, eu vou negar. Sério. Fui maravilhoso, arquei com as consequências, óbvio, de uma redução muito grande, de uma verba, de um dinheiro, de estrutura de vida, mas foi uma postura. E nesse momento eu comecei a me aproximar mais do teatro. E eu comecei a verbalizar disso, quero fazer mais teatro, quero fazer mais teatro. E de uma forma ou de outra, isso tem acontecido. Minhas recentes experiências são muito mais próximas, ou elas são de teatro enquanto identidade, isso daqui defendemos como teatro, ou seja da performance, seja da dança, que também atravessa por isso. Uhum. Então eu tô num momento de reapaixonamento mesmo. Assim, eu tô reapaixonado e realmente amando muito teatro, amando muito o ofício, o exercício que eu estou trabalhando com um coletivo, com um grupo com o qual eu não tinha trabalhado dessa forma,
Já tinha trabalhado com Márcio, mas em outro trabalho, coisa e tal, mas da forma, pensando, criando o texto junto, e o melhor, é no exercício de como enunciar aquele texto, diferente do que eu fazia no Dimento, do que eu fiz a minha vida inteira. Então, ao mesmo tempo que é muito difícil você entender o vocabulário, entrar na lógica, entender esse universo, esse contexto que eu estou, é um lugar de gozo, de prazer incrível, que é o exercício do teatro, de Sim. entender aquela cena, aquele experimento, depois de um tempo virou um texto, e agora esse texto, como é que esse texto vira matéria daquilo ali que foi falado antes? Então, eu estou realmente apaixonado. Tipo, se você me perguntar se eu só quero fazer isso o resto da vida. Pode ser que daqui a 6 meses, pode ser, mas hoje, tipo, e nos últimos anos tem sido. Então, eu tô Se você muito. tivesse me dito que você faz, que você sempre foi apaixonado e, né, sempre fez isso a vida inteira, eu acreditaria facilmente também, tá? Então tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Agora tem uma coisa aqui, você oficialmente ainda mora em Salvador, correto? Oficialmente moro em Salvador. Ai, gente, oficialmente eu não tô nem em casa. Porque gente, eu vou ficar pagando aluguel com a casa vazia. Não vou. Eu tô assim, oficialmente eu moro em Guarajuba, na casa de papai e de mamãe. Entendi. Porque é onde estão as minhas roupas que não estão aqui comigo, onde estão Ah, minhas coisas embaladas e a minha cachorrinha estão com meus pais. Então, oficialmente eu moro lá. entendi. Mas quando tô na Bahia, em Salvador, eu fico sempre no trânsito lá na casa deles em Salvador, por conta de trabalho, obviamente. Quando estou em Salvador, fico na casa de meu irmão. Mas fora isso, eu tenho passado muito tempo, assim, eu tenho viajado muito e são viagens longas. Tipo, eu vou, passo um mês e um pouquinho fora, aí volto, fico 10 dias, no máximo 15 em Salvador e saio para mais um mês. Então, é isso, a gente está entre Trânsito. isso, e, por exemplo, isso para mim não é um lugar de gozo Uhum. hoje. Tipo, eu prefiro me dê 20 viagens de 3 dias, mas não me dê uma de 60. Aham. Para mim, eu tô nesse lugar assim, eu tô realmente negociando com essa situação, mas é isso, tô feliz da vida, tô fazendo o que gosto, com condições de saúde sanitárias mesmo, com muito cuidado, tipo, eu só tô falando aqui sem máscara porque eu estou no quarto sozinho. Saiu dessa Sim. porta, todo mundo testado, todo mundo já vacinado da primeira dose, mas ainda assim é máscara. Então tem esse lugar do cuidado, mas é isso. Eu sou nesse sentido, eu estou num lugar de bem conforto, bem privilégio. Sim. Eu te pergunto isso porque teve uma redescoberta, né? Pelo menos no meu processo, eu queria que você me falasse sobre o seu processo em relação a isso. A primeira vez que eu vim morar em Salvador, eu saí, eu morava em Ouro Preto, né, onde eu me formei e tal, e Ouro Preto é uma cidade muito pequena, muito potente, muito mais pequena, e eu saí de lá com o Matheus Ator, né, o Matheus Ator que todo mundo conhece, que todo mundo na rua já me conhecia, que todo mundo na universidade já me conhecia, que já tinha visto alguma coisa e tal, e aí eu vim parar numa cidade chamada Salvador, para ser e fui me tornar acadêmico, né? E fui para academia, aí me tornei o estudante do mestrado, do doutorado, depois eu me tornei o professor e tal. É, e essa fronteira, e quando você me fala ali do produtor, né, de quando você se viu ou percebeu que as pessoas passariam a te ver produtor, isso é até hoje uma angústia para mim aqui, mas foi muito mais forte já na primeira vez desse embate, assim, né? Eu realmente eu pensei em vários momentos, eu nunca mais vou trabalhar como ator, porque as pessoas vão só me ver como o teórico, a pessoa que estuda, ou o professor, né? E essas quebrar essas fronteiras, ela se torna um desafio, né, no nosso processo como artista, como sujeito. Muito, muito. E nesse lugar, eu até, dose, né? Porque você fala isso, eu ouço tantos amigos, tipo, essa fala sua é a fala de muitos, né? Do É, estar na academia e o quanto que a academia, ela também tem essa demanda, né? Ela tem essa necessidade, ela traz você se engaja, você precisa estar ali. Então, isso e o tempo é o mesmo, né? Aí continuamos vivendo 24 horas o dia, então, obviamente, se aquele tempo de professor, de acadêmico, de teórico, vai ocupando também um tempo que você se dedicava ao fazer artístico. sim, E aí, se a gente não encontra, e nem estou dizendo que é fácil,
longe disso. Encontrar esse lugar de negociação, de estar em cena, de ser artista, no sentido de apresentar, estar em cena, né, e ser um teórico, ser um acadêmico, é muito difícil, mas eu imagino que deve ser um exercício diário, do mesmo jeito que foi para mim. Tipo, o fato de eu ter negado trabalhos em produção aqui no Rio, naquele momento, não significa que eu não tenha trabalhado mais com produção. Pelo contrário, eu não parei de trabalhar com produção. Uhum. Mas aí eu produzia o quê? Eu passei a produzir, vou para os meus trabalhos, ok, eu produzo, né? Porque, enfim, eu sei o que é o trabalho, e já fazia isso, ou os trabalhos na Admint. Tipo, com a Admint eu consigo produzir, isso foi uma escolha. Eu falei, não vou fazer mais nenhum trabalho aqui no Rio, só trabalho com produção dentro da minha casa com as minhas pessoas. Seja uma produção nossa, seja uma produção de outro projeto. Mas é isso. Em algum momento eu tive que negociar. Eu deixei de ganhar, de fazer esse trabalho aqui, porque eu precisava de uma afirmação, nem que fosse para mim, de que não, peraí, meu desejo, meu tesão é ser artista. Uhum. Não que produtor não seja, mas ainda hoje, se você me perguntar o que é que, qual é Satisfaz, né? Qual é o seu desejo? Hoje, eu te digo, eu queria poder só viver de estar em cena. Uhum. Isso ainda não é possível. Só estar em cena, eu viver, não é possível. Então, a minha negociação é, ok, eu vou trabalhar com produção, mas eu vou trabalhar com uma produção que eu no procedimento, no dia a dia que eu acredito, que é aquele ali, com aquelas pessoas que são a minha família, que são as quais pessoas eu vivo há 23 anos, diariamente. Então, são escolhas, são caminhos, um dói mais aqui, outro dói mais acolá, mas é isso, são afirmações que você tem que falar para si mesmo, né, para conseguir desenvolver, conseguir seguir. A gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu fico muito feliz assim de ver esse processo, né, dessa conversa, de ter contato com uma pessoa tão consciente sobre o fazer. Fico feliz por te ver trabalhando, né, saber que apesar de tudo que a gente está vivendo, tem vivido já há alguns anos, né, existem pessoas que estão conseguindo fazer, sobreviver a tudo isso, e seguir lutando, né? Então, assim, o seu fazer, ele me deixa feliz por saber que você está conseguindo, né? Então, que bom que você está aí produzindo. Eu acho que você tem que voltar para Salvador urgentemente. Salvador precisa bastante de você. Vou fazer uma campanha. Osório, volte para Salvador. Vem pra... Não, imagina, Salvador minha casa. Tipo, eu morei 4 anos fora, mas Matheus, assim, eram todas as vezes. Não teve uma vez em que eu fui para Salvador que fosse passar um fim de semana em que eu não me perguntasse o que eu estou fazendo morando fora daqui. Todas as vezes. Mas aí também voltava para casa e a vida seguia. Eu falei, ok, também, minha vida é essa, ok, vamos lá, negocia. Daqui a pouco vai ser até o momento que eu voltei para Salvador. Então, sim, Salvador, hashtag Salvador minha casa. Embora fique pouco tempo, eu tenho ficado cada vez menos tempo lá, mas é isso. O meu pensamento de criação e de produção continua partindo de e para esse contexto aí. Sim. Agora, o que é importante é que eu também não saberia que você não moraria aqui, porque você se mantém presente, né? Então, assim, as últimas coisas que eu tenho visto que vocês estão produzindo, eu te vejo ainda. Então, de alguma forma, você segue presente. E mesmo quando eu não morava oficialmente aí, eu nunca eu nunca fiquei mais do que 2 meses, por exemplo, sem voltar a Salvador para fazer algo. Nunca fiquei mais do que isso. Então, mesmo morando fora, eu sempre estava, e aí eu desenvolvia um trabalho, ficava 2, 3 semanas, voltava, às vezes eu não havia ida rápido, mas mesmo estando fora de Salvador, nunca deixei de estar, né? Produzindo e vivendo também a cidade, conhecendo a cena. Coisas que a gente aprende com a Anitta, né? Que produz internacionalmente, mas produz localmente. Total. Hashtag levantar pro teatro, hashtag somos todos Anitta, gente, vambora. Eu acho que é justo.
Muito obrigado. A gente vai se encontrar por aí. Espero que tudo Aí em isso Salvador, passe. espero. Aqui em Salvador, que tudo isso passe, né? Essa necessidade de distanciamento e que a gente continue produzindo aí bastante coisa para o nosso país. Sim, Matheus, sim, que faço das suas as minhas palavras e que a gente possa, que em um outro momento a gente possa ter essa conversa dentro de uma sala de aula ou dentro de um teatro. Sim. Que assim seja. Isso é necessário. Fique bem, um beijo e muito Um beijo, obrigado. querido. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau.